Muito provavelmente você já deve ter se feito a seguinte pergunta: como eu posso estudar de uma forma mais eficiente? O que eu devo fazer para realmente, ao lidar com uma certa informação, eu consiga guardar essa informação, registrar aquela informação na minha memória? Em primeiro lugar, o que você tem que entender é o seguinte: não existe uma bala de prata, ou seja, uma técnica que vai fazer você aprender qualquer coisa. O que existe é o seguinte: o aprendizado ele é uma combinação de ações, onde existem ações do tipo técnicas. Quais são as técnicas? Leitura, assistir uma aula, fazer anotações e também estratégias. Neste vídeo eu não vou falar das técnicas, eu vou falar das estratégias que você pode implementar junto com a leitura, com assistir aula, assistir seus vídeos, para que realmente você torne essas ações mais eficientes, com mais entendimento e com mais memória da informação. E essas dicas vieram das neurociências, ou seja, dos estudos que os cientistas fizeram sobre o cérebro, da forma como ele processa a informação e gera memória. A primeira dica é a seguinte: o estudo deve ser ativo. Como assim? Você tem que ter uma postura ativa durante a sua leitura e seu estudo. Não apenas ler, não apenas copiar a informação, isso é passivo. Mas uma postura ativa é quando você está lendo e questionando. Poxa, o que eu estou entendendo? Qual a relação dessa informação com aquilo que eu vi antes? O que eu ainda não estou entendendo? O que falta para mim? Isso é uma postura ativa, é uma postura mais questionadora no momento que você estiver lidando com a informação. Segunda dica: repetir ao longo do tempo. Esqueça aquela situação de você estudar um dia antes da prova, ou lidar com aquela informação que é importante para você um dia antes de fazer, sei lá, a apresentação na sua empresa. Isso só lida com memória de curto prazo. Fica mais fácil você esquecer aquilo que você estudou. Uma informação, para entrar na memória de longo prazo, ela precisa de tempo. Então você precisa fazer o quê? É repetir, voltar, rever a informação, aquela leitura, aquelas suas anotações, ao longo do tempo. Não apenas fazer isso numa vez só, um dia antes do dia importante, achando que vai entender e lembrar das informações. Não vai, porque você não está criando memória de longo prazo. Para criar memória de longo prazo, ele precisa de estímulo, de repetição. Então você tem que fazer isso ao longo do tempo, talvez de uma semana, 2 semanas, um mês, meses. Tudo depende da situação que você está. Terceira dica: imagens. A nossa memória visual é muito mais forte do que uma memória auditiva. Então, quando você estiver estudando, lendo um texto, ou aquele livro que é importante para você, crie imagens sobre aqueles conceitos que você está lendo. E junto com isso, faça anotações usando imagens, desenhos. Isso impacta muito mais a sua memória. Quarta dica: a chamada prática intercalada. Se você está lidando com muitas matérias diferentes, por exemplo, alguém que está se preparando para um concurso público, onde talvez vai ter que estudar 15 matérias. Então, organize o seu planejamento de estudo para que você fique intercalando as matérias. Não pegar uma matéria e estudar o dia inteiro. Não, você vai pegar uma matéria, estuda 40 minutos, 1 hora, se dá um intervalo, depois mais 1 hora com outra matéria, mais 40 minutos, 1 hora, depois outra pausa, depois uma outra matéria. E aqui fica uma dica muito importante. Não estude em sequência matérias que são parecidas. Se você está estudando algo sobre direito, depois define uma segunda matéria que também está ligada a direito, pode ser que as informações vão se misturar. Então trabalhe com matérias bem distintas. Sei lá, direito e depois contabilidade. Aí depois outra matéria de direito, aí depois uma de psicologia, sociologia. Tudo depende do concurso ou das matérias que você tem. Então procure intercalar as matérias, os assuntos, e que eles não sejam muito parecidos. Quinta dica:
autoexplicação. Se dê alguns momentos durante o seu dia para você explicar para si mesmo o que eu estou entendendo. Sobre isso que eu acabei de ler, sobre isso que eu acabei de estudar, o que eu estou entendendo. No momento que você vai se falando, e a preferência que você faça isso em voz alta, vai se dando uma aula, você vai ficando mais claro o quanto você está entendendo daquela informação. E também vai ficar muito mais claro aquilo que você ainda não está entendendo direito. Sabendo disso, depois você volta para o material e vai atrás daquilo que você não está entendendo direito. Então, se explique a matéria. Sexta dica. A chamada lembrança ativa. O que é isso? Durante o seu dia, quando você não estiver estudando e não lidando com aquela informação, procure lembrar do que você leu, que você estudou. De vez em quando fala, poxa, o que era que estava escrito lá mesmo? Qual foi aquela conclusão que eu tive? Tá? Se fale aquilo que você aprendeu, que você acha que você está aprendendo. Isso é uma forma de você ir reforçando o seu processo de lembrança. E aqui fica uma dica. Se você faz anotações, aliás, faça anotações, você pode pegar suas anotações em formato normal, linear ou formatos de mapas mentais que eu recomendo. Você pega aquelas suas anotações, pega uma folha limpa, deixa aquelas suas anotações de lado e tenta lembrar de tudo que você anotou. Aí depois que você fez esse novo, vamos dizer assim, essas novas anotações, aí pegue as duas folhas e compare. Lógico, você não vai ter lembrado de tudo, mas no momento que você começa a comparar as duas anotações ou os dois mapas mentais, vai ficar claro aquilo que faltou. Aí você complementa na sua anotação. E isso vai fazer com que você impactar mais o seu cérebro. Então, dificilmente você vai esquecer de uma próxima vez. E pode acontecer também de você colocar anotações que você não colocou no início. Talvez de outras coisas que vieram que você não anotou. Então, isso é mais uma forma de estar estimulando a sua memória. Sétima dica. Feedback, ou seja, testar. Um dos maiores erros que os estudantes, ou as pessoas que estão aprendendo qualquer coisa, que eles cometem é achar que sabem. Ou seja, ficam apenas com a sensação, com a experiência. Estou entendendo. Estou sabendo isso. Só essa experiência não é o suficiente. Você tem que testar. Então, procure fazer simulados, procure achar provas antigas, ou, se não é o seu caso, peça para pessoas fazerem perguntas sobre aquele assunto que você estava estudando. Você tem que testar se você realmente entendeu ou não. Lógico, se tem coisas que você não conseguiu responder, então apareceu aí algo que você precisa se focar depois. Então, feedback, teste. E a última dica, que com certeza é a que você vai mais gostar, é durma bem. E por que dormir bem? Porque dormir é importante no aprendizado. Porque é no momento que você dorme, num sono profundo, é o momento que o cérebro está organizando as informações que foram vistas durante o dia. É no momento que as conexões neurais estão sendo solidificadas. É o momento que a memória de longo prazo está sendo criada. Então, dormir bem é importante no aprendizado. E aqui o tempo de sono depende de você. Cada um tem um corpo, tem uma necessidade, alguns vão precisar de 8 horas, outros vão precisar de 6 horas, outros vão precisar de 9 horas. Então procure se organizar para que você tenha esse tempo que você precisa para dormir bem. E aí você vai estar, lógico, além de ter mais energia, com certeza, organizando melhor as informações e criando memória de longo prazo. Como um dos itens que foram recomendados aqui é a repetição, então, rápido resumo. Quais são as 8 dicas dos neurocientistas para que você possa sedimentar mais o seu entendimento e a sua memória? Primeiro, estudo ativo. Segundo, repetir ao longo do tempo. Terceiro, criar imagens sobre os assuntos, sobre os fatos, sobre os conceitos. Prática intercalada. Autoexplicação.
lembrança ativa, feedback, testar e dormir bem. Lembre-se, o aprendizado é uma experiência individual. Tudo que foi falado aqui são sugestões dos neurocientistas, de estudos que eles fizeram, que ajudam a pessoa a ter mais aprendizado, mais memória da informação. Mas não quer dizer que sejam todos. De repente, você faz algo diferente que funciona para você. Então compartilhe em comentários o que você faz de diferente e que funciona para você. E eu tenho um vídeo que eu vou deixar aqui para que você assista depois, onde eu falo sobre como o cérebro processa informação, onde eu falo algo um pouco mais técnico e mais profundo que complementa tudo o que vocês viram aqui neste vídeo.